É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre estudo reverso. Afinal de contas, essa é uma técnica muito difundida no mundo dos concursos, principalmente por aquela galera que já está mais avançada. Mas é também muito provável que você tenha recebido informações equivocadas a respeito dessa estratégia tão eficiente. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te entregar o guia definitivo sobre o estudo reverso. Afinal de contas, essa é uma das minhas técnicas favoritas para estudar e para aprender com estratégia e com eficiência. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora aqui na Cefaz São Paulo, sou farmacêutica de formação, fui reprovada em 4 concursos públicos ligados à minha área e depois aprovada em menos de 2 anos em 5 concursos, sendo 3 deles para a área fiscal, graças a um método de estudo composto aí por 3 pilares, né? Planejamento personalizado, estratégias validadas e mentalidade aprovada. Sou mentora de concursos públicos e aqui no YouTube, todas as terças e quintas, eu gravo um vídeo para te ajudar a acelerar a sua aprovação nos concursos públicos. Bora lá falar sobre estudo reverso. Para a gente começar, eu preciso que você entenda que estudo reverso não tem nada a ver com estudo por questões. O que é o estudo por questões? É aquele em que você vai, a partir da resolução de questões, absorver o conteúdo sem estudar a teoria. Funciona, Ju? Para algumas pessoas, em alguns momentos, dependendo da matéria, pode sim ser uma estratégia eficiente. Eu mesmo estudei, por exemplo, português através de um estudo de questões, tá? Mas por quê? Porque eu tinha uma base muito boa de português. Para algumas matérias, por exemplo, contabilidade, economia, se você nunca viu na sua vida, se você não sabe nem do que se trata, se você ainda nunca ouviu falar sobre a diferença entre débito e crédito, você não vai conseguir fazer um estudo por questões. Por quê? Porque as questões, elas entram ali na segunda, terceira e quarta fase do processo de aprendizagem, né? Que é para a consolidação, que é para o armazenamento e para a recuperação. A primeira etapa é a etapa da codificação, é quando a gente vai, de fato, aprender aquele conteúdo, ter contato ali com os conceitos, com as ideias principais. Se você, em algum momento da sua vida, não teve essa etapa da codificação, dificilmente a gente consegue fazer as próximas etapas. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. O que eu preciso que você entenda aqui é que estudo reverso não é estudo por questões. E o estudo reverso, ele serve para todas as matérias, para todos os assuntos, para todas as pessoas. E ele deve ser parte da sua metodologia de estudo para concurso, se você quer ter um estudo estratégico e eficiente. Ju, então o que é o estudo reverso? O estudo reverso é você estudar as questões antes de estudar a teoria. Qual que é o estudo tradicional? A gente estuda a teoria, seja através do PDF, seja através da videoaula, e depois a gente resolve uma bateria de questões para consolidar aquele assunto. É legal? É muito legal. Agora, o que é o estudo reverso? O estudo reverso é o que os neurocientistas chamam de pré-teste. É você, antes de começar o estudo, você tentar resolver uma bateria de questões. Existe aí um fundamento de neurociência para isso, né? Por quê? Porque a gente aguça o cérebro ali torna o cérebro mais curioso para aprender aquele conhecimento, aquela informação nova. A gente traz para a memória de trabalho informações que a gente tem e que possam nos ajudar a compreender melhor aquele conteúdo. A gente precisa entender que a gente não aprende uma coisa do nada, né? Todo conhecimento novo, ele se ancora em algo que a gente já conheça. Quando a gente faz o pré-teste, né, que é o estudo reverso, a gente consegue o quê? Trazer esse conhecimento, acessar esse conhecimento novamente, para facilitar o processo de aprendizagem daquelas novas informações. Então, o pré-teste, ele é muito interessante em qualquer área, tá? Tipo assim, independente de estudo para concurso. Para quem está no ensino fundamental, no ensino médio, se preparando para o vestibular, na faculdade, o estudo reverso, ele tem sim essa capacidade de potencializar a aprendizagem. Agora, aqui nos concursos públicos, ele tem uma segunda função que é tão importante quanto essa. Eu costumo dizer para os meus alunos que quem passa em concurso público não é quem sabe mais. Quem passa em concurso público é aquele que acerta mais questões. Por quê? Porque um aluno, uma pessoa, ela pode dominar todo aquele conteúdo, mas ela pode não conseguir colocar aquele conhecimento em prática na hora de resolver questões.
Quantas vezes você já não errou uma questão, não porque você não sabia o assunto, mas às vezes porque você não decorou aquilo que estava sendo pedido, ou às vezes porque você não soube interpretar o enunciado. É ou não é? Você sabe a teoria? Sabe. Se você tivesse que dar uma aula sobre aquele assunto, você daria? Provavelmente você daria. Mas ali, na hora de ser testado o seu conhecimento, da forma como foi colocado, do jeito que a questão cobrou, você não conseguiu responder. Então, não quer dizer que você não saiba o conteúdo. Quer dizer que você não sabe o quê? Acertar a questão. E aqui no concurso público é diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, na escola e na faculdade. O que acontecia nas aulas da faculdade? O professor ele ia lá, ele dava uma aula, né? Ele pegava um determinado assunto, um determinado conteúdo, ele resumia, ele explicava aquele conteúdo, às vezes passava a matéria no quadro, às vezes através de slides ele apresentava aquele conteúdo. A gente fazia algumas anotações e depois ele cobrava na prova exatamente em cima daquilo que ele tinha dado dentro da sala de aula. E no concurso público, o que acontece? O cara que está dando aula aqui não é o cara que vai fazer as questões. O professor e o examinador são pessoas diferentes. O professor, ele não sabe o que vai ser cobrado pelo examinador. E o examinador não sabe como que aquele professor abordou aquele assunto, abordou aquele conteúdo. Concorda comigo que é impossível a gente esgotar todo o conhecimento a respeito de um tema? Então, para concurso público, o estudo reverso ele é ainda mais fundamental. Porque o objetivo do estudo reverso, além desse objetivo da neurociência de aprendizagem, que é de facilitar o seu processo, acelerar o seu aprendizado, além disso, ele tem um outro objetivo, que é te mostrar como aquele assunto costuma ser cobrado. Já aconteceu com você de você estar estudando um conteúdo e aí você vai lá, grifa, faz resumo, decora, perde um tempão entendendo um determinado ponto da matéria. E aí, quando você vai para as questões, quando você vai resolver as questões, você descobre que aquilo ali não é cobrado? Outro dia aconteceu isso com uma aluna. Ela me mandou uma mensagem falando: Ju, já não sei mais o que fazer na aula de ortografia. O meu percentual está muito baixo. Toda vez que tem questões de ortografia, palavras com S, palavras com Z, palavras com G, eu acabo errando muito. E eu não sei como que eu faço. O que eu faço? Eu monto uma lista para decorar essas palavras? Por quê? Porque ela não tinha prestado atenção na hora de fazer o estudo reverso. Se ela tivesse prestado atenção, ela ia perceber que isso praticamente não é cobrado, principalmente quando a gente está falando de provas da área fiscal. E aí, com certeza, ela teria feito uma passagem muito mais rápida pelo assunto, sem se preocupar em ficar ali decorando e memorizando essas partes. Então, o objetivo do estudo reverso, o grande objetivo dele para a preparação em concurso, é te ajudar a ter um estudo mais direcionado, a focar naquilo que é realmente importante. Porque quando você parte das questões para a teoria, você já chega na teoria sabendo se aquele assunto é muito cobrado ou não. Se a banca prefere a lei seca à jurisprudência. Se a banca cobra o assunto mais na base teórica ou se ela cobra os cálculos. Se essa banca costuma cobrar prazos, aquelas decorebinhas, competências. Agora, se você estuda a teoria primeiro para depois resolver questões, à medida que você vai estudando a teoria, você não tem como saber o que daquilo ali é o mais importante. E aí a gente tende a achar que tudo aquilo é importante, principalmente aquilo que é mais chatinho, que é mais decoreba, né? A gente olha uma decorebinha e a gente fala: isso aqui vai vir na prova com certeza. E às vezes não vai. E às vezes não vai. Então, como que a gente faz o estudo reverso, tá? Na minha metodologia, dentro da mentoria, eu gosto que o estudo reverso ele seja a segunda etapa do processo, tá? De leitura de um PDF, de estudo de um material. Eu gosto de começar com o material, né? Fazendo o quê? Um skimming. Então, se você está estudando por um PDF, a gente começa fazendo um skimming, que eu chamo de... é como se fosse um sobrevoo em cima daquele material. Então, a gente vai ler o quê? A gente vai ler os títulos, os subtítulos, os quadros que estão em destaque, o resumo que o professor tiver colocado ali no PDF a respeito daquele assunto, as tabelas, os gráficos.
É uma leitura rápida, que vai variar aí de uns 30 a uns 40 minutos, dependendo do tamanho do PDF. O objetivo do skimming não é fazer você decorar nada, não é fazer questões, não é te ajudar a memorizar e entender um conteúdo, não. É só para que você passe por aquele material e saiba quais são os tópicos que estão sendo abordados. Porque isso vai te ajudar depois na hora de fazer o estudo reverso, né? Porque nem sempre a gente vai encontrar na plataforma de questões exatamente o mesmo assunto que a gente viu ali no PDF, né? Às vezes a gente vai ter que procurar com classes de assuntos diferentes. Às vezes o PDF, ele faz um apanhado de vários assuntos. E aí, na hora de pesquisar lá na plataforma para poder fazer o estudo reverso, eu preciso colocar todos esses tópicos. Então, o skimming, ele facilita e muito o processo de depois conseguir fazer um estudo reverso bem feito. Depois de fazer o skimming, aí sim, a gente vai para o estudo reverso. E o estudo reverso, ele precisa obrigatoriamente ser feito em uma plataforma de questões, do tipo que concursos ou tech concursos, tá? Gosto muito do tech, depois eu falo para vocês o porquê, né, que eu gosto mais do tech do que, mas você pode usar qualquer uma das duas. E aí, o que você vai fazer lá? Você vai colocar a matéria que você vai estudar ali, né? Depois você vai colocar o assunto. Então, vamos dar um exemplo de português que a gente já vinha fazendo, né? Você vai colocar, por exemplo, a matéria, português. O assunto, você vai colocar ortografia. Qual que é a sua área? Ah, minha área é fiscal, então eu vou colocar a área fiscal. Né? Aí depois você vai vir e vai colocar a banca. Se o seu concurso já tem uma banca definida, se você está estudando aí para Cefaz São Paulo, para Cefaz Goiás, você vai colocar para Cefaz Mato Grosso, você vai colocar a Fundação Carlos Chagas. Se você está estudando para Cefaz DF, está estudando para o Cefaz RN, você vai colocar o Sebrasp. Se você está estudando para um concurso que ainda não tem uma banca definida, você vai colocar as principais bancas que podem organizar aquele concurso. Então, na área fiscal, por exemplo, os grandes concursos, via de regra, eles são organizados pela Carlos Chagas, a Getúlio Vargas e o Sebrasp. Ah, eu sou de São Paulo. Bom, se você é de São Paulo, coloca a VUNESP, porque a VUNESP costuma realizar muitos concursos a nível municipal de auditores, né? Ah, eu sou do Sul, então coloca a Fundatec, tá? Ah, aqui na minha região tem, por exemplo, o pessoal lá do Pará, né? Tem a FADESP, tá? Então, se você tem banca aí que costuma realizar o seu concurso, pode colocar essa banca também, tá? E aí, o que a gente faz? A gente vai começar a filtrar pelos anos. O nosso objetivo no estudo reverso é fazer em torno de 30 questões. Então, a gente começa lá colocando 2026. Ah, nenhuma questão. Aí eu coloco 2026, 2025. Ah, apareceram 5 questões. Aí eu coloco 26, 25 e 24. Ah, apareceram 12 questões. Aí 26, 25, 24, 23. Ah, apareceu 31 questões. Ótimo, tá? Então, o nosso objetivo é pegar as questões mais recentes sobre aquele tema. Então, eu sempre começo do ano que a gente está hoje e vou abaixando até conseguir mais ou menos umas 30 questões. O objetivo do estudo reverso não é você ter um caderno com 500 questões. O objetivo do estudo reverso é você montar um caderno em torno de 30 questões, mas que essas questões sejam questões recentes, questões da área fiscal, questões da banca ou das bancas que podem elaborar a sua prova. E aí a gente começa, então, a fazer essas questões. E aí você pode perguntar assim, Ju, mas eu nunca estudei esse assunto. Tudo bem. O seu objetivo ali não é acertar a questão, é entender o que está acontecendo ali. É saber como que aquele assunto é cobrado, é verificar o seu conhecimento prévio, é trazer alguma informação que você tem armazenada, mesmo que seja de outra matéria, que possa te ajudar a compreender melhor aquele conteúdo, tá? Então, a gente sempre vai ler o enunciado e vai tentar fazer. Claro que se a gente estiver, por exemplo, falando de estatística, imagina que você está fazendo um estudo reverso em estatística e você nunca estudou estatística na sua vida. Você não sabe nada. Né? Tudo bem se você não conseguir, eu não sei nem a fórmula, como é que eu vou tentar fazer isso aqui? Tudo bem, não tem o menor problema, tá? Mas, sempre que possível, tente, se esforce para fazer as questões, porque isso vai te ajudar a compreender melhor o conteúdo, tá? O seu percentual de acertos aqui não é importante. Você nem precisa registrar esse percentual de acerto, nem deve. Tá? O nosso objetivo aqui é, primeiro, te ajudar a recuperar alguma informação que você tenha e que vai te ajudar a entender melhor aquele conteúdo. Segundo, mostrar para você como que aquilo é cobrado para que você faça um estudo da teoria mais direcionado.
Então, você vai ler o enunciado, vai tentar encontrar uma resposta, vai conferir o gabarito e vai ler o comentário na sequência. Ler o comentário na sequência é imprescindível, porque ele já vai te ajudar a elaborar ali as primeiras bases para o quê? É ancorar esse conhecimento novo que vai vir na sequência. E aí, então, você passa por esse processo de mais ou menos essas 30 questões, e aí sim, depois, a gente faz o estudo da teoria, e aí a gente finaliza com as questões. Por quê? Porque aquelas questões do final é que vão consolidar, é que vão ali te ajudar realmente a fixar aquele conteúdo. As questões do início são uma preparação para você aprender melhor aquele conteúdo. As questões do final é que, de fato, vão te ajudar a fixar aquela matéria, fixar aquele assunto que você está estudando, tá bom? Bom, erros muito comuns na hora de fazer o estudo reverso, né? Primeiro, não usar a plataforma de questões e tentar fazer o estudo reverso pelas questões do final do PDF, tá? Isso é um erro muito comum. Por quê? Né? Porque é mais fácil. Eu já estou com o PDF ali, aí eu vou e escolho ali 30 questões para fazer, ou senão eu pego as primeiras 30 questões. Qual é o problema disso? É que aquelas questões, gente, elas já sofreram um processo de filtro ali, né? O professor, ele já foi lá numa plataforma de questões, numa base de questões, e ele selecionou as questões que estão ali. Não significa que aquelas questões são as questões mais cobradas. Significa apenas que aquelas questões ali são as questões que o professor quis trabalhar pelos motivos dele, tá? Não significa que são as mais cobradas, não significa que sejam todas da sua área, não significa que elas sejam recentes. Então, o objetivo dessas questões que aparecem no final do PDF não é te mostrar como o assunto é cobrado. O objetivo delas é fazer você treinar aquilo que foi explicado para você consolidar aquele entendimento. A gente tem diferentes papéis para as questões durante a preparação para concurso. As questões do estudo reverso, elas precisam ser questões recentes, questões da minha banca ou das bancas que podem fazer o meu concurso, questões da minha área, porque eu quero entender o perfil. As questões do final do PDF não é para isso. As questões do final do PDF é simplesmente para você treinar e fixar o conteúdo aprendido. Quando você chega lá, tem questões de várias áreas, de várias bancas, de vários anos. Não dá para filtrar dali. Por exemplo, se o professor está ensinando dentro do PDF de ortografia questões ali de S, Z, de G, de J, provavelmente ele vai procurar, ele vai escafunchar essas questões, mesmo que sejam de uma banca pequena, mesmo que sejam de ensino fundamental, mesmo que sejam questões de 1900 e bolinha, porque ele precisa que você treine aquele conteúdo. E aí, se você vai para o PDF, você fala, nossa, isso aqui é muito importante, tem várias questões sobre isso. Não, ali tem várias questões porque o professor foi lá e pegou, selecionou aquele universo e colocou ali. Quando a gente coloca num universo maior, vocês vão reparar que ortografia tem um percentual baixíssimo de cobrança na grande maioria das bancas da área fiscal. Mas se você não fizer o estudo reverso da forma como ele tem que ser feito, você não vai conseguir ter essa percepção. O segundo grande erro que acontece, o aluno trava porque ele começa a errar as questões do estudo reverso e aí ele não consegue continuar. Ele acha, não, eu vou estudar primeiro, sabe? Aí ele simplesmente apagou a função do estudo reverso. O estudo reverso não é para você acertar questões. Repete isso para você. O estudo reverso não é para acertar questões. O estudo reverso não é para acertar questões. Pelo contrário, o estudo reverso é para errar. É para mostrar onde está a falha. É para você já ir para a teoria sabendo, opa, aquilo ali é difícil, eu não sei, eu vou precisar prestar mais atenção. Então, é normal que você comece a fazer as questões no estudo reverso e erre todas. Tá tudo certo. Você ainda vai estudar a teoria. O terceiro erro é o aluno não tentar fazer. Ele lê o enunciado e lê o comentário. Lê o enunciado, lê o comentário. Lê o enunciado, lê o comentário. É melhor que nada? É melhor que nada. Você vai extrair todo o potencial do estudo reverso? Não, não vai. Porque esse esforço que a gente faz para tentar recuperar aquela informação, para tentar encontrar uma resposta, para tentar achar lógica em alguma coisa que eu não conheço, isso te ajuda no processo de aprendizagem. Esse é o estudo ativo.
Quanto mais difícil é para eu codificar uma informação, para eu aprender alguma coisa, mais resistentes são as memórias formadas. Então, se esforce, tente fazer as questões. Eu não lembro, eu estudei isso há muito tempo. Ou, eu nunca estudei direito civil, eu só estudei direito constitucional e administrativo. Não importa. Tente resolver as questões. Faça o estudo reverso. Depois me conta aqui embaixo se você tem sentido diferença nos seus estudos a partir dele. Um beijo e até o próximo vídeo.